A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, versículo 13, que ele vai dizer assim: Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha só o que ele diz: Eu vou para ti, Pai. Eu digo isso para que eles venham ter a alegria completa em si mesmos, ou seja, meus irmãos, e que o Espírito Santo ia causar em nós a alegria completa em nós mesmos. Nós, meus irmãos, iríamos receber a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor, a alegria de Deus ia estar sobre cada um de nós. Essa alegria, meus irmãos, é uma alegria que ia permanecer em nós mesmos através do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, Jesus é espírito de alegria, é um espírito de paz, de alegria, não um espírito, meus irmãos, que causa bagunça, que causa estardalhaço, mas alegria, comunhão, felicidade, meus irmãos, é o que Deus tem para cada um de nós, meus irmãos. A felicidade que não depende de nada, que não é momentânea, meus irmãos. É felicidade de ser habitado pelo mais valente, meus irmãos. Esse é o propósito de Jesus Cristo, meus irmãos. Esse foi o propósito quando ele edificou a sua igreja, meus irmãos. Esse foi o verdadeiro propósito. Que nós devemos ter alegria nele, meus irmãos, por meio daquele que nos amou, daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse aí, meus irmãos, é o nosso Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos. E o que ele diz aqui, meus irmãos, é que ele já estava indo para o Pai, ou seja, o tempo dele de estar, meus irmãos, de uma forma corpórea, uma forma física, estava se findando. Ele logo voltaria para a sua forma gloriosa, a sua forma eterna, meus irmãos. Muitos têm dúvida, meus irmãos, quando Jesus Cristo fala esse tipo de coisa, porque muitos ainda não compreendem, meus irmãos, que Ele é o próprio Deus em carne, meus irmãos. Jesus aqui está falando da sua forma corpórea, como Ele é conhecido, a sua natureza humana, meus irmãos. Que quando Ele ressuscita dos mortos, meus irmãos, ele já não é ressuscitado mais apenas como ser humano. Ele é Deus ressuscitado dentre os mortos, meus irmãos. Ou seja, ele volta à sua natureza eterna. Ou seja, ele não tem mais carne, não tem mais sangue, meus irmãos. Ele é um corpo, meus irmãos, revestido da eternidade. Ele tem, meus irmãos, somente as marcas do que aconteceu com o corpo dele, meus irmãos. Por isso que ele tem as chagas na mão, meus irmãos. Por isso, são as marcas do processo de humanização dele, o processo humano dele foi esse. Por isso, quando ele ressuscita, ele carrega consigo as marcas, meus irmãos. Ou seja, aqui mostrando a natureza de Jesus Cristo, que não é uma natureza, meus irmãos, comum, não é qualquer coisa. É a natureza do Cristo eterno, do Deus vivo. Um Deus que participou pelo processo de humanização, meus irmãos. E hoje ele se assenta à destra de Deus lá no Pai. Lá no céu, meus irmãos. Eu falei lá no Pai, né? Mas é lá no céu, tá? Ele não está sentado em cima do Pai, não. Não sei se vocês me entendem. Não é isso, não. Lá no céu. Agora me autocorrigindo aqui. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo veio para que a humanidade conhecesse a plenitude de Deus, meus irmãos, manifesta em forma física. Por isso, meus irmãos, que essa é a alegria, meus irmãos, a alegria de Deus. Ter participado e ter mostrado parte da sua glória em forma humana, participando, meus irmãos, do processo humano, no processo humano, meus irmãos, sem nenhuma objeção, meus irmãos. Essa é a glória de Deus, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, guarda a palavra na mente e no coração
Eu abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.